Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Na quinta-feira, o pastor Jesusmar nos ligou e propôs para que nós pudéssemos dirigir uma escola dominical e está passando para os irmãos, devido ao momento que nós estamos passando de quarentena, né, devido aí do coronavírus. E nós estamos aqui na casa do pastor Jesusmar. O tempo que nós teremos para esta lição, ela é um pouco menor do tempo que a gente tem na igreja. Na igreja nós temos aí em torno de 1 hora, né? E aqui o nosso tempo é mais ou menos de 40 minutos. Então nós vamos procurar aproveitar bastante o tempo, de forma que nós venhamos a conseguir passar todos os tópicos desta última lição, a lição de número 13, né? Se os irmãos puderem pegar a lição, pegar a Bíblia, para poder estar nos acompanhando, que é justamente essa desse trimestre, né? A família natural segundo os valores e princípios cristãos. E a lição de número 13, né? É a lição Relacionamento do Cristão, Deus e Família. Esta lição, irmãos, foi uma lição maravilhosa. Nós aprendemos muitas coisas com relação à vida cotidiana de uma família, né? E uma orientação que nós tivemos, um aprendizado, como nós devemos lidar com os problemas, com as dificuldades que acaba sendo muito comum no casamento. Muito bem, a lição de hoje, conforme nós já falamos, relacionamentos do cristão, depois tem 2 pontos, Deus e família. O que é relacionamento, irmãos? Se nós olharmos no dicionário, relacionamento é ato ou efeito de relacionar-se, conviver bem com seus semelhantes, né? Então, relacionamento, ele tem várias formas, né? Uma empresa, a gente tem um relacionamento profissional, nós temos relacionamentos de amizade, né? E por assim vai. E essa lição, o importante desse relacionamento, que é o foco da lição, é Deus e família. Ou seja, nós vamos aprender nessa lição a importância de todos os nossos relacionamentos, né? E principalmente no familiar, Deus estar presente, né? Quando Deus está presente, mesmo que os problemas venham, que naturalmente eles vêm, mas tendo a orientação divina, né, de acordo com a Bíblia Sagrada, nós vamos superando os problemas, Jesus vai nos dando vitória e nós vamos aqui escrevendo a nossa história. Muito bem, o texto áureo está em Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Verdade aplicada. É importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Objetivos da lição: explicar os níveis de relacionamento de Jesus. Objetivo 2: mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família. Objetivo 3: enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Textos de referência: Lucas capítulo 2, versículo 51, diz assim: E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Lucas capítulo 12, versículo 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa,
3 contra 2 e 2 contra 3. Lucas 12, 53. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Vamos fazer uma oração, né? E logo em seguida nós estaremos, então, aqui ministrando essa lição, né? Que será tão maravilhosa, com certeza. Grandioso Deus, eterno Pai, estamos na Tua presença neste momento, Senhor. E temos diante de Ti a Tua palavra como orientação para a nossa vida. E nesse momento, Senhor, eu me coloco na inteira dependência do Espírito Santo, Senhor, para que Ele venha trabalhar no meu coração, na minha mente, e colocar as palavras necessárias, Senhor, para a edificação não somente da minha vida, mas na vida de todos quanto venha ouvir e ver essa escola bíblica dominical. Meu Deus, em Teu nome te agradeço e tenho certeza que o Senhor estará nos abençoando. Amém. Irmãos, a introdução da lição, ela já fala justamente, né? Encerrando esse trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre dois relevantes relacionamentos com Deus e com a sua família, né? Vamos ao tópico primeiro. O tópico primeiro tem como título, né? Diferentes níveis de relacionamento. A lição tem um ponto de partida, né? Deus deve ser prioridade em nossos relacionamentos. Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instruções aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana nesta terra, o aspecto relacional. Muito bem. Esse primeiro trecho que nós vemos que a palavra vivenciar, né, é uma palavra que significa experiência, né? É uma palavra que, quando nós vivenciamos, né, nós temos uma experiência de vida no relacionamento. Tem um ditado que diz que somente quem vivenciou uma dor sabe o que eu senti, né? Então Deus, para consumar o plano da redenção, Ele tornou-se humano, e tornando-se a natureza humana, Ele passa então a fazer parte de uma família, né? 1.1. Jesus e sua família terrena. Gênesis capítulo 3, versículo 15, irmãos. Eu vou adotar a seguinte prática. Alguns trechos eu vou ler todo na revista e outros nós estaremos comentando justamente para nós estarmos ganhando tempo. Mas todos os nossos comentários nós vamos fazer aqui estará pautado na lição. No livro de Gênesis capítulo 3,
versículo 15, um texto bastante conhecido dos irmãos, né? Foi justamente no momento em que o pecado ele inicia a fazer parte da vida humana através da transgressão ali de um mandamento que Deus havia estabelecido. E no versículo 15 diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos aqui, irmãos, que foi a primeira revelação que Deus fez do seu plano de redenção, né? Logo ali após a queda daquele casal que estava no Éden. Quando nós lemos João capítulo 1 e versículo 14, João capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vemos que esse versículo tem uma ligação direta com Gênesis capítulo 13 e versículo 15, né? Menciona a semente da mulher, ou seja, a concepção de Jesus não teve a presença masculina. E conforme Lucas capítulo 1, versículo 35, Maria, ela é concebida através do Espírito, estando noiva de José, né? Que está lá em Lucas capítulo 1, versículo 27. Dessa forma, Jesus, né, o Deus, ali estando Maria, a palavra de Deus diz que ela estava desposada, né, mas é um noivado, porque o casamento ainda não tinha sido consumado. Então nós vemos que Deus ali oportunamente, uma virgem que já estava comprometida, né, tem a concepção ali através do Espírito da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, a partir desse momento, Jesus ele entra em cena na vida humana através de uma família, tendo como um pai, que seria um pai adotivo, né, que seria José, e tendo ali Maria como a sua mãe, né? Muito bem. Então, Jesus e sua família terrena. Ponto 2. Relacionamento de Jesus com Maria e José. É preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. Circuncisão, apresentação ao Senhor no templo, ida para o Egito e retorno, formação em uma profissão, instrução religiosa, entre outros. Então, este trecho que nós lemos aqui no relacionamento de Jesus com Maria e José, nós vemos que no início, como toda criança, né, assim como aqueles que são pais, são mães, que um dia foram filhos, logicamente, né, nós estivemos no cuidado de nossos pais,
terrenos, né? Que nos deram carinho, que nos deu atenção, e que nessa fase uma criança ela é totalmente dependente desses cuidados, né? Então, ali como qualquer outra criança que nascesse ali em Israel, segundo a lei, no 8º dia, essa criança ela tinha que ser apresentada no templo, né? Onde estaria passando ali pela circuncisão, que era uma determinação da lei. E é tão interessante, irmãos, que Jesus ele não nasceu em Jerusalém. Todos nós sabemos que ele nasceu na cidade de Belém, né? E justamente cumprindo uma profecia. Jerusalém, ali de Belém, ficava mais ou menos uma distância, mais ou menos de 8 a 10 quilômetros, né? Então Maria vai até Belém, tem ali, de acordo com o censo da época, né? Que era uma determinação ali do Império Romano. Ela vai, a história é conhecidíssima, né? Ela tem a luz ali no manjedoura, porque não tem um local mais apropriado, né? E vai, tem a luz. A Bíblia não cita ali mais ou menos qual período que ela ficou ali, né? Mas o que nós entendemos que ficou em Belém menos do que 8 dias, porque depois eles tiveram que voltar para fazer a apresentação de Jesus no templo, né? E quando nós olhamos no livro de Mateus, nós vemos que aquele casal teve que sair das terras de Israel. Por quê? Porque ele tinha o rei, que era o rei Herodes, né? E o rei Herodes, então, devido ele ter a informação através daqueles magos, e quando ele esperou que os magos trouxessem a informação do local aonde estava o Senhor, e assim não acontecendo, ele então provoca uma matança em Belém. Mas antes que isso ocorra, Deus, então, através do anjo, fala para José, para ele ir para o Egito, né? Hoje, olhando na geografia, a gente vê que a distância de Jerusalém a Cairo seria mais ou menos aí em torno de 425 quilômetros, né? Mas não significa que Jesus foi exatamente para Cairo, de repente ele atravessou somente a fronteira, né? Nós não sabemos, são suposições. Mas o fato é, irmãos, que mesmo Maria estando dentro do seu resguardo, Jesus ali com poucos dias, ela teve que sujeitar a percorrer uma grande distância, que talvez aí, vamos imaginar 10 dias ou mais, ali no pelo de um animal, né? Justamente para quê? Para proteger o menino Jesus. Eu acho tão interessante, irmãos, que Deus, Jesus como seu filho, ele poderia até tirar a vida de Herodes, ele poderia entrar em defesa, né? Evitar a morte daqueles inocentes em Belém. Mas Deus, ele permitiu que tudo isso acontecesse e nos dá uma lição, né? Às vezes nós queremos que a nossa vida seja uma vida perfeita, sem problemas, sem dificuldades, mas até Jesus Cristo, até Maria, até José, enfrentou esses dissabores da vida, né? Então vamos à lição. Lucas, esse tópico está dizendo, né? Nós estamos aprendendo sobre relacionamento de Jesus com Maria e José. Ou seja, relacionamento de Jesus com seu pai e mãe, com pai terreno e mãe terrena, né? Então vamos ver aqui, irmãos, Lucas, capítulo 19, capítulo 2, versículo 51.
Lucas capítulo 2, versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. O comentarista, ele menciona esse versículo, irmãos, para enfatizar que Jesus, né, durante o seu crescimento aqui, os versículos anteriores a este está falando que Jesus estava ali com 12 anos de idade, né? E veja bem que mesmo sendo ele o criador de todas as coisas, né? Porque João diz que sem ele nada do que existe teria existido, ou seja, ele é o autor da criação. E quando aqui esse versículo diz assim, que o médico Lucas escreveu, lhes, ele está justamente no plural, né? E aqui nos dizendo que havia uma sujeição de Jesus, tanto no respeito a Maria como mãe, como o pai adotivo José como filho, né? João, capítulo 19, versículo 25 e 27. João 19, 25 e 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, João está se referindo a ele mesmo, né? Porque ele era o discípulo amado. E eu acho tão interessante que o único que fala que era o discípulo amado era o próprio João, né? Estava presente. Disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Então nós vemos, irmãos, que esse relacionamento de Jesus, nós vemos em Lucas 2,51, que na sua meninice Jesus lhes era sujeito, ou seja, Jesus, ele era obediente, né, conforme nós entendemos aqui no versículo. E nós vemos também que nesse versículo, bem no finalzinho do seu ministério terreno, nós vemos ali, o que nós entendemos é que de repente José já havia falecido, porque não menciona José. Mas nós vemos aqui Jesus, ele tendo uma atenção constante com Maria, né? Se perguntar, mas aonde estavam os teus irmãos? Por que ele não recomendou a um dos seus irmãos? Irmãos, nós não temos condição de entender aquilo que a Bíblia não explica, mas o fato é que Jesus, ele entregou Maria aos cuidados de João. E diz a história, né, que João, o livro Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, diz que João realmente cuidou de Maria até a sua morte, né? Nós estamos falando de relacionamento de Jesus com Maria e José. Mas o texto também, irmãos, ele diz aqui, Marcos capítulo 3, versículo 21. Marcos capítulo 3, versículo 21. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si.
E no versículo 20, voltando no versículo 20, né, diz assim: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Aí vem o versículo 21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Então nós vemos também aqui, nesses versículos, né, que o comentarista faz referência nesse tópico 1.2 do relacionamento, nós vemos que quando Jesus inicia o seu ministério terreno, né, ali ele tem uma oposição da sua família, né? Mas Jesus, ele veio para realizar essa obra, né? Ele veio para render, para resgatar a nossa vida, né? Depois tem outro trecho, nós vamos mencionar mais para frente, que diz que nem seus irmãos acreditavam nele, né? Então Jesus, nesse relacionamento, até os 30 anos, ele viveu em família, ali como primogênito. Acredito que ele cuidou de todos os demais, né? Desde a sua, quando eram crianças, mas chegou um momento que ele tinha que realizar a obra da redenção, né? Então esse incidente aqui, nós vemos esse relacionamento com seus irmãos, né, esse desentendimento com relação a eles não entenderem o ministério de Jesus, foi bem no começo do seu ministério. Muito bem. 1.3. Relacionamento de Jesus com seus discípulos. Vamos ler João, capítulo 7, e o versículo 5. É justamente esse versículo, irmãos, que eu tinha mencionado agora há pouco, né? Porque nem mesmo seus irmãos criam nele, disse-lhe, pois, Jesus, né? Então veja bem, irmãos, nesse momento, é até um momento assim de nós fazermos uma reflexão, né? Jesus, ele já havia iniciado o seu ministério, e já no início do seu ministério, ele tinha já uma grande quantidade, tinha ali os seus discípulos, 12 discípulos que ele havia escolhido, né? Mas tinha ali uma grande quantidade de pessoas que o seguiam, e os seus discípulos não tinham dúvida de que ele era o Filho de Deus, porque Jesus já havia, né, já havia passado pelo batismo. Ali certamente já tinha ocorrido ali a notícia que uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ali já haviam presenciado ali uma pomba que havia descido sobre Jesus Cristo, né? Uma pomba de forma corpórea, que era o Espírito Santo, né? Alguns sinais já haviam ocorrido, e aqueles homens então já haviam abandonado seus afazeres para seguir a Jesus Cristo, havia deixado ali as suas, a pesca, que era a sua sobrevivência, né? E vemos que os irmãos de Jesus, que haviam vivido com ele uma vida toda, né, por vários anos, já tinham convivido com Jesus, e não souberam, né, e não tiveram a capacidade de crer que ele era o Filho de Deus, ou melhor, que ele é o Filho de Deus. Então ali nós já vemos uma divisão daqueles que creram e daqueles que não criam em Jesus Cristo, né? Lucas capítulo 8, versículo 19 e 21. Capítulo 8, 19 ao 21. Né? Disseram-lhe, pois: onde está seu pai?
Jesus respondeu: não me conheceis a mim nem ao Pai. Desculpe, irmãos, eu estou lendo aqui João, é Lucas, né? Lucas, capítulo 8. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Então veja bem, irmãos, nós estamos no tópico 1.3, né? Relacionamento de Jesus com seus discípulos. Então neste incidente, né, quando ali os familiares de Jesus, eles vão até ele justamente para interromper o seu ministério. E alguém olha para Jesus e diz: olha, estão ali sua mãe e seus irmãos. Quem disse isso sabia que realmente quem estava ali eram os familiares de Jesus Cristo. Maria preocupada, certamente os filhos também, né? Então Jesus aqui, irmãos, ele afirma, né? Ele faz uma afirmação: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Ou seja, Jesus nesse momento, ele está ali informando que os seus discípulos, aquele que ouve nessa condição, né, que ouve a palavra de Deus e a executa, ele está elevando eles a uma posição de um sentimento, né, de relacionamento que seria o mesmo que um relacionamento familiar. Ou seja, irmãos, amor de mãe, amor de pai, amor de mãe, são um dos mais nobres sentimentos que a sociedade tem, né? Então Jesus está dizendo que aquele que executa, aquele que ouve a sua palavra e executa, ele está colocando nesse mesmo nível de sentimento, de relacionamento com ele. Muito bem, vamos para o tópico de número 2, o cristão e sua família. O cristão e sua família. Importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levando em conta a realidade que vivenciamos. Nem sempre tão harmoniosa com o plano original e o que se deseja, e as orientações contidas na palavra de Deus. Muito bem. Conforme eu já disse anteriormente, irmãos, a palavra vivenciar, né, é uma palavra que está ligado à experiência, né? Até o provérbio popular que eu disse anteriormente: só quem já vivenciou a dor sabe o que estou passando, né? Nós vemos que o vivenciar como experiência em um lar, talvez nem todos consigam viver a experiência maravilhosa, né, do que é viver uma harmonia, né? Mas se existe a desarmonia, essa desarmonia, ela deva ter um propósito de caminhar a alcançar a harmonia, né? Aí o comentarista, ele faz aqui ele salienta uma outra importância, né? As orientações contidas na palavra de Deus, né? Nós já estudamos aqui, irmãos, nas lições anteriores, né,
Foram 12 lições que nós estudamos sobre a família. E em tudo aquilo que nós estudamos, o comentarista desse trimestre, ele pegou trechos bem específicos, né? E nestes trechos bem específicos do relacionamento familiar, ele sempre trouxe o quê? Uma orientação da palavra, né? Então existe uma coisa muito importante, irmãos, que coopera para a nossa vitória. Quando eu tenho desejo de viver em harmonia, e quando eu busco na palavra de Deus uma orientação para alcançar a vitória, irmãos, Deus, Ele entra, Ele interfere para nos ajudar, para que nós venhamos a conquistar esta vitória, né? A importância da coerência, né? O que é coerência, irmãos? Coerência, de acordo com o dicionário, coerência é aquilo que é compreensível, aquilo que é lógico, aquilo que é harmonioso, aquilo que é coeso, unido, ligado e etc, né? Tem aí outros sinônimos aí para essa palavra coerência, né? E nesse tópico 2.1, a coerência, ela é aplicada ao viver na conduta com os princípios bíblicos. E nós estamos passando uma época, irmãos, que a palavra de Deus, ela diz assim: orai e vigiai sem cessar, né? A oração é um momento que eu tenho uma ligação com os céus, né? E a vigilância é quando eu tenho uma convivência com os semelhantes, né? Então, nesse tópico, o comentarista ele enfatiza muito bem que ser coerente é eu me identificar como cristão, não somente na igreja, mas no ambiente familiar, no ambiente de serviço, aonde quer que eu esteja. Em Mateus capítulo 23, versículo 3, Jesus ele dá aqui ele dá um exemplo muito claro de uma incoerência, né? Mateus 23 e 3. Mateus 23 e 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então Jesus está dizendo sobre quem? Está dizendo, irmão, justamente sobre os fariseus, né? Jesus então aqui, ele considerou que aquilo que eles diziam, né, era algo bom, era coerência. Havia coerência nas suas palavras, mas havia incoerência nas suas atitudes, né? No livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, esse versículo são versículos bastante conhecidos, né? Timóteo, uma das cartas pastorais, né? No capítulo 3, versículo 5. Né? Porque se alguém não sabe governar a sua casa, a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta, né? E nos versículos anteriores, começando pelo primeiro, esta é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, né? Então, irmãos, essa palavra é uma palavra conhecida. Então,
Paulo, ele dá aqui uma série de credenciais, né? Aqui para quem almeja, deseja o episcopado. E depois, então, ele termina com essa pergunta, né? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, o comentarista também, ele pega esse trecho, né? Como está dizendo em coerência. Então, ser coerente é ter-se atitudes aonde quer que esteja, né? É na sua casa, é no serviço, né? Porque as pessoas, quando você identifica como crente, né? As pessoas, elas te vê de forma diferente, né? E realmente nós somos diferentes, irmãos. Nós somos cidadão do céu. Então, para entrarmos no céu, nós temos que ter o cuidado de obedecer essa palavra tão maravilhosa que é a Bíblia Sagrada, né? 2.2. Quando a família não se converte, nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares por intermédio de sua conduta, dentro do lar e no convívio nas diversas ocasiões. Há textos bíblicos que indicam essa possibilidade, né? Lembremos-nos do exposto no tópico 1.2, acerca da experiência de Jesus enquanto na terra. Ele não desanimou e continuou vivendo segundo o plano de Deus. Mais tarde, segundo a tradição, pelo menos 2 de seus irmãos passaram a segui-lo, Tiago e Judas, os quais se tornaram influentes na igreja de Deus, né? Então veja bem que o comentarista, ele cita nesse versículo, né, nesse tópico, quando a família não se converte, que Jesus, ele viveu essa experiência na sua família, né? E conforme nós também já comentamos e lemos, que diz claramente que nem seus irmãos criam nele, né? Mas nem por isso ele deixou de seguir o seu ministério, porque ele tinha certeza do que era e do que tinha vindo para realizar. Então, da mesma forma, irmãos, né? Se de repente alguém não está vivendo dentro de um lar convertido, né, não significa que você tem que abandonar a sua vida espiritual. Depois nós vamos ler outros versículos, né, que reforçam isso. Mas nós temos que ter paciência, né, permanecer com o nosso propósito, porque o investimento que nós estamos fazendo nas nossas vidas, irmãos, não é para esta vida terrena, mas é um investimento para a eternidade, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, diz assim: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, né? Vamos começar aqui pelo primeiro. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí vem, né, Paulo na sequência, né, que o subtítulo que é a ressurreição, e diz assim: e foi visto por Cefas e pelos 12. Depois foi visto uma vez ou mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também.
depois foi visto por Tiago. Então veja bem aqui, irmãos, que Jesus, o que nos dá a entender é que ele seguiu uma sequência aqui de aparições, né? E aí nós conjecturamos, mas o Tiago, que era irmão de Jesus, né, não fazia parte dos seus discípulos, né? Então Jesus, ele apareceu para Cefas, depois apareceu para 12, depois apareceu ali para mais de 500 irmãos, né? E depois apareceu a Tiago. Aí vem o ponto de interrogação, mas por que será que Jesus teve que aparecer pessoalmente para Tiago, irmãos? Será que até aquele momento Tiago, será que ele duvidava que realmente Jesus fosse o Filho de Deus, que ele havia de fato ressuscitado, né? Isso aqui são conjecturas pessoais, mas o fato, irmãos, é que Jesus, ele conviveu com a incredulidade dos seus irmãos, né? E conviveu com paciência até o momento que, após a sua ressurreição, tanto Tiago como Judas vieram a ser os seus discípulos, né? 2.3 Casamento, instituição divina para a vida na terra. Veja bem, irmãos, Lucas capítulo 20, no versículo 27, Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20, do versículo 27 a seguir. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. E o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. Então nós temos aqui nesses versículos, irmãos, que os saduceus, ele era um grupo que fazia parte ali da aristocracia do sacerdote, ou seja, era elite mais alta, né, ali daquela sociedade. E diz a Bíblia que eles acreditavam somente no Pentateuco. Então eles se aproximam de Jesus e levanta essa questão baseada lá no Levirato, né? Deuteronômio capítulo 25, versículo 5, que é justamente o que eles dizem aqui. Para quê? Para desacreditar o ensinamento de Jesus acerca da ressurreição. Que tanto Jesus, né, ele defendia, como também os fariseus, né, pregavam esse ensinamento que era da ressurreição, né? Então nós vemos que a afirmação de Jesus Cristo é que, a partir do versículo, né, ele responde: os filhos deste mundo casam e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então isso aqui, irmãos, é uma afirmação de Jesus, né? Veja bem, irmãos, 2.3, né? O casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida
de santificação dos discípulos de Cristo nesse mundo. É importante também lembrarmos que nem todo discípulo de Cristo irá se casar. Há os que permanecem solteiros. Portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema em si mesmo. Assim como casar-se não significa que significa que automaticamente os casados estão isentos de tentações e dificuldades. O relacionamento com Deus é que faz a diferença para com todos nesta terra e no mundo vindouro, né? Então, ou seja, nesse trecho nós enfatiza duas coisas, né? Primeiramente, nós aprendemos que o casamento, ele é o quê? É uma instituição divina, né? Mas o casamento, ele é uma obrigatoriedade? Não é uma obrigatoriedade. Também a questão do celibato, né? Quando nós olhamos lá, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7, Paulo chega a dizer, expressa um desejo, né? Gostaria que os homens fossem como ele, que não se casassem. Mas ele reconhece que o não se casar é uma opção pessoal. Então, ou seja, o casamento não é uma obrigatoriedade. Da mesma forma também que o celibato não pode ser uma imposição. Mas dessas escolhas, ou ficar solteiro ou casar-se, nós vemos aqui que o comentarista faz uma observação, né? O relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos nesta terra e no mundo vindouro, né? Vamos à terceira parte. Nosso relacionamento com Deus. É importante estabelecermos prioridades em nosso relacionamento, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. Muito bem. Ponto 1. O amor a Deus. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Vamos ler aqui em Marcos, irmãos. Marcos capítulo 12. Marcos livro de Marcos, capítulo 12, 28 ao 34. Aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Né? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então veja bem, irmãos, que aqui diz que essa questão foi levantada aqui por um escriba, né? E Jesus responde mais ou menos assim, né? O maior mandamento é o que vem em primeiro lugar
na lei, que se acha em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Só que Jesus, ele responde, ali enfatizando qual que é a importância, que é o primeiro mandamento. Mas em seguida, o que Jesus faz? Ele acrescenta Levítico, capítulo 19, versículo 18, a parte B, né? Vamos ver, Levítico, né? Levítico 19, 18. Né? Começa assim o versículo: não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo. Aí vem a parte B. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então Jesus, ele não somente responde a pergunta daquele escriba, mas ele faz um adendo, né? Ele faz um adendo. Ele pega a parte B de Levítico 19, 18 e inclui naquele mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ou seja, irmãos, quando se tem o amor de Deus, que é o amor na vertical, né? Esse amor que está na vertical, que é o amor a Deus, ele vai ter influência no amor na horizontal. Muito bem. 3.2. Discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Parece contraditório, após lermos e estudarmos sobre a relevância da família, nos depararmos com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes: dissensão e aborrecer. Dentro de um contexto familiar e conectados ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus. São termos que indicam desunião de opinião e conduta, entre parênteses, e amar menos, entre aspas, como indicado em Mateus 10, 37. Ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Porém, o Senhor, que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento e cuidado e proteção. Então veja bem, irmãos, vamos ler Lucas, capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, versículo 26. Se alguém vier a mim, não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí vem no versículo 27, né? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então nós vemos que em tudo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada com relação à família, é enfatizado a palavra união, é enfatizada a palavra harmonia, como nós já vimos aqui anteriormente. E quando nós chegamos nesses versículos, né, que nós lemos, nós vemos que como se Jesus estivesse promovendo uma desunião. E como é que nós entendemos isso, irmãos? É simples de entender isso, né? Na nossa vida, a palavra de Deus diz assim, que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, a eternidade, ela não tem fim, ela não termina, né? E a eternidade, a proposta que nós temos para a eternidade, é nós irmos morar na casa de Deus, naquilo que Deus preparou para nós. Então, nas desarmonias que existe dentro dos lares, dentro das famílias, que devam ser superadas, nós entendemos que existe uma desarmonia que nunca pode ser superada. É quando alguém quer impedir que você seja discípulo do Senhor.
Porque aqui ele chega a citar, irmãos, os afetos, né, e os sentimentos dentro de um lar. Ele cita todos, pai e mãe, e por fim, ele cita até a gente mesmo, né? Então eu tenho que aborrecer até a mim mesmo. Para quê? Em troca de uma vida na eternidade, né? Aqui tem um comentarista, um comentário das linhas azuis, né? É Lourenço Porter, está na revista do Professor, diz assim: o discipulado exige sacrifícios. Parentes e a própria vida precisam ceder a ele o primeiro lugar no coração do discípulo. Não é que o homem precisa detestar os seus familiares, mas que eles devem tomar o segundo lugar depois do Senhor no seu coração. A última parte, né? A parte 3.3, expresso no referencial adotado. Jesus é o referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios capítulo 5, dos versículos 18 ao 33. Interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito: comunicação, culto e conduta. Temos a tendência de isolar o versículo 22 e 33, porém também estão expressando como é a vida de uma pessoa comprometida em um relacionamento com Deus. Assim como Efésios 6, 1 e 9. Nestes textos, né, há expressões, ideias bem significativas para uma contínua consideração por parte do discípulo de Cristo: sujeição, amor, entrega, sustento, respeito, sacrifício, honra, instrução. Ou seja, irmãos, aquilo que Jesus conquistou, que nós recebemos de graça, né? Um alto custo, um valor muito grande pago pelo sangue do Filho de Deus. E o que a palavra de Deus nos recomenda, né? Eu digo recomenda, irmãos, porque Deus não exige. O próprio Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados, né? Mas ele recomenda, porque quando nós procuramos andar em espírito, quando aqui no livro de Efésios, nós não vamos ler, porque o tempo já está quase estourando, né? Os irmãos leiam em suas casas, né? E vão perceber que essas condições estão inseridas nesse ensinamento do Paulo: sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento e respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. E por fim, o comentarista aqui nas linhas azuis, o escritor Russell Shedd, ele diz o seguinte: o escritor Russell Shedd comentou sobre o texto de Efésios, acima citado, intitulando de o discípulo de Cristo no lar. E então enfatiza a palavra: sujeitai-vos, pois tem implicações que surgem até o fim da epístola. Envolve-nos na vida do outro, como aquele que impulsiona e sustenta o colega. A ideia de submissão contém essa ideia de apoiar, de impulsionar, de dar ânimo. Devemos compreender como isto é básico e fundamental na atitude do cristão quanto à sua vocação, né? Ou seja, irmãos, na última lição, Deus e a família, nós aprendemos aqui esses tópicos que são de uma importância muito grande, né? E a conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isto em nossos relacionamentos familiares, por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar, né? É bem verdade que uma aula presencial, ela tem uma interação muito grande, né? E fica com uma dinâmica melhor. Mas que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Amém?